Era uma noite qualquer quando tudo mudou. Eu estava em casa, revisando o trabalho que deveria entregar no dia seguinte, quando ouvi o som de algo caindo. Não foi nada mais do que uma gaveta abrindo e um objeto caindo ao chão, mas, para mim, naquele momento, isso parecia um sinal. Algo em meu coração dizia que não era só uma coincidência, era o começo de algo muito maior. Levantei-me e fui até o local de onde vinha o barulho, tentando racionalizar o que poderia ter acontecido. Meu apartamento estava silencioso, mas quando peguei o objeto no chão, algo me arrepiou. Era uma carta, velha, com a letra que eu reconheceria em qualquer lugar. Era de meu pai. A carta estava datada de muitos anos antes, quando eu ainda era criança. Meu pai havia desaparecido sem deixar rastros e até hoje ninguém sabia o que realmente aconteceu com ele. A carta dizia: Filho, se você estiver lendo isso, significa que eu não consegui voltar a tempo. Não importa o que você encontre, não confia em ninguém. O que você vai descobrir é maior do que você imagina e pode te destruir. Proteja a verdade. A única coisa que você deve lembrar é: não se deixe enganar. O medo tomou conta de mim. Por que meu pai teria escrito algo assim? O que ele queria me alertar? Aquela carta não fazia sentido. E ainda assim, algo dentro de mim me dizia que ela era a chave para entender o mistério do desaparecimento dele. Passei os dias seguintes tentando investigar o que poderia ter levado meu pai a escrever essas palavras. Eu tinha poucas pistas. O que ele queria que eu protegesse? O que era tão perigoso? Minha busca me levou a um velho arquivo em uma biblioteca pública da cidade. Lá encontrei algo que ninguém deveria encontrar. Uma série de documentos sobre uma organização secreta. Um projeto que, ao que parecia, havia sido apagado de todos os registros oficiais. Era claro que meu pai estava envolvido de alguma forma. E mais, essa organização parecia ter ligações com pessoas poderosas, pessoas que eu conhecia. Em meu peito, a angústia só aumentava. Se meu pai estava tentando me proteger, qual era a verdadeira ameaça que ele estava enfrentando? Eu precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. Nessa busca, comecei a perceber que as pistas estavam mais perto do que eu imaginava. Algo em meu trabalho, algo em minhas relações pessoais. Estava tudo ali, interligado. Mas a questão era: o que fazer com a verdade que eu estava prestes a descobrir? Os dias seguintes foram um turbilhão de pensamentos confusos e medo crescente. Eu não conseguia parar de pensar no que tinha encontrado nos arquivos da biblioteca. Aquela organização secreta, com suas ligações com pessoas poderosas, era mais real do que eu poderia imaginar. Era como se estivesse tentando se esconder à vista de todos, operando nas sombras de uma sociedade que desconhecia sua existência. O mais assustador de tudo era perceber que meu pai, aquele homem que eu sempre considerara um simples trabalhador e protetor de nossa família, estava mais envolvido nisso do que eu poderia entender. Ele não era apenas um desaparecido. Ele estava envolvido em algo muito maior, algo muito perigoso. Enquanto eu tentava juntar as peças do quebra-cabeça, algo aconteceu que mudou completamente minha perspectiva. Eu estava em casa, sozinho, quando o meu telefone tocou. O número era desconhecido, mas algo dentro de mim dizia que era importante. Atendi. Você está indo pelo caminho errado, uma voz profunda e fria disse do outro lado da linha. A verdade que você está procurando não vai te libertar. Ela vai te destruir. Fiquei paralisado, sem saber o que responder. A voz continuou. Você acha que sabe o que está acontecendo, mas tudo o que você sabe é uma mentira. Seu pai, ele fez escolhas. Escolhas que podem custar a vida de muitas pessoas. Você não tem ideia do que está em jogo. Antes que eu pudesse reagir, a linha foi desligada. Meu coração disparou. Quem era aquela pessoa? Como sabiam tanto sobre minha busca? E o que significava que meu pai havia feito escolhas que podiam custar vidas? Eu não sabia em quem confiar mais. Decidi então procurar uma pessoa que poderia me ajudar. Alguém que soubesse mais sobre a organização misteriosa. Meu antigo mentor, o professor Almeida.
Ele era um homem reservado, com um vasto conhecimento sobre história e política, e eu sabia que ele tinha alguma ligação com o passado de meu pai. Se alguém pudesse me dar respostas, era ele. Fui até sua casa, um pequeno apartamento nos arredores da cidade onde ele morava há anos. Quando toquei a campainha, uma sensação de medo me invadiu. O professor nunca era alguém que se envolvia em mistérios ou conspirações, mas eu estava começando a perceber que nada disso era coincidência. Almeida me recebeu com um olhar preocupado, como se já soubesse o que eu estava prestes a dizer. "Eu sabia que você ia voltar", ele disse, enquanto me conduzia para o sofá. "Eu sabia que um dia você ia descobrir a verdade." Então ele me contou algo que mudou tudo. Meu pai, segundo o professor, não estava apenas investigando a organização secreta. Ele estava tentando impedir que algo muito maior acontecesse, um evento que poderia mudar o curso da história. Seu pai não desapareceu por acaso. Ele foi forçado a desaparecer. A organização sabia que ele estava chegando perto demais da verdade. E agora, eles sabem que você está seguindo os mesmos passos. A sensação de pavor cresceu no meu peito. O que meu pai havia descoberto que era tão importante? O que eles estavam tentando esconder a todo custo? "Você precisa entender uma coisa", o professor disse com a voz mais grave. "A verdade não é algo que se possa simplesmente aceitar. Algumas verdades são tão destrutivas que quem as conhece nunca mais pode viver em paz." Antes que eu pudesse perguntar mais, ele me entregou um envelope envelhecido, com o nome de meu pai escrito em letras desbotadas. "Isso é o que ele queria que você encontrasse. Abra com cuidado. A partir de agora, sua vida nunca mais será a mesma." Eu abri o envelope com as mãos tremendo e encontrei mais documentos, mas algo dentro de mim sabia que não estava preparado para o que estava prestes a descobrir. Dentro do envelope havia uma série de documentos amarelados pelo tempo. Cada página parecia conter informações que eram impossíveis de digerir em um só olhar. Eu senti um peso imenso ao segurá-los, como se aquele pedaço de papel fosse o portal para o mundo que eu não estava pronto para entrar. E, no entanto, algo me dizia que eu não tinha escolha. A verdade estava ali, esperando para ser descoberta, e eu era o único que podia seguir em frente. O primeiro documento que tirei do envelope era um relatório confidencial, com o selo de uma agência governamental que eu nunca tinha ouvido falar. A data era de mais de 20 anos atrás, quando meu pai ainda estava ativo como pesquisador em uma área de alta segurança. A princípio, parecia uma investigação simples, sobre um projeto científico, mas à medida que eu lia, percebi que as descobertas de meu pai eram muito mais do que simples teorias. Ele havia encontrado algo, ou alguém, que ninguém mais deveria encontrar. Um experimento que envolvia manipulação genética e controle mental. Mas o mais chocante de tudo era a revelação de que meu pai tinha sido uma das peças-chave no desenvolvimento desse projeto. Ele estava, de alguma forma, envolvido na criação de uma tecnologia que poderia alterar o comportamento humano de maneiras inimagináveis. A coisa que ele havia encontrado não era apenas perigosa para as pessoas envolvidas diretamente, mas para toda a sociedade. O segundo documento que encontrei era uma lista de nomes, alguns dos quais eu reconhecia. Havia pessoas de alto escalão político, cientistas renomados e até mesmo empresários influentes. Todos estavam de alguma forma envolvidos com o projeto. Mas havia algo mais. Meu pai estava ao lado dessas figuras, trabalhando em segredo. Ele sabia o quão perigoso era aquilo. Ele sabia que a descoberta poderia mudar tudo. E foi por isso que, eventualmente, ele decidiu se afastar para proteger minha família. Mas o que eu não conseguia entender era por que ele não tinha me contado nada disso. Por que ele havia desaparecido sem deixar um único rastro, deixando apenas essa carta e esses documentos para trás? Algo não estava certo. A verdade estava à minha frente, mas as respostas ainda me escapavam. Naquela noite, enquanto tentava organizar as informações, percebi que algo estava se desenrolando de forma ainda mais perturbadora. A carta que meu pai havia deixado dizia para eu não confiar em ninguém. E, conforme as peças se juntavam, eu começava a entender por quê. Eu não sabia mais em quem confiar. O professor Almeida, que parecia ser a única pessoa disposta a me ajudar, tinha me alertado sobre o perigo de conhecer a verdade. Mas por que ele sabia disso?
Será que ele sabia mais do que estava me contando? Ou será que ele estava de alguma forma envolvido também? Eu não podia simplesmente ignorar tudo isso. As evidências estavam se acumulando e cada vez mais eu sentia que estava sendo puxado para uma trama mais profunda que envolvia não apenas meu pai, mas também minha própria vida. Eu precisava descobrir a verdade, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo, a porta de meu apartamento se abriu com um estrondo e uma figura sombria entrou. Era um homem alto, vestido com um terno preto. Seus olhos eram intensos, como se soubessem exatamente o que eu estava pensando. "Você realmente acha que pode lidar com isso?" perguntou, com uma voz grave e ameaçadora. "Você está brincando com forças que você nem imagina. Seu pai fez a escolha dele. Agora é sua vez. Mas cuidado, a verdade não perdoa." E eu não tinha mais dúvidas. A verdade era algo perigoso, algo que podia destruir não apenas a minha vida, mas tudo o que eu conhecia. E eu estava prestes a descobrir o preço de saber demais. O homem de terno preto permaneceu em silêncio, observando-me com seus olhos penetrantes. O ambiente estava pesado, como se o ar ao meu redor tivesse se tornado mais denso. A ameaça em sua presença era palpável, e eu sabia que não havia mais volta. Eu estava profundamente envolvido em algo muito maior do que eu jamais imaginei, e as consequências de descobrir a verdade estavam prestes a se revelar. "Você tem noção do que está fazendo?" O homem perguntou novamente, dessa vez com um tom de cansaço, como se já soubesse a resposta. Eu não consegui responder de imediato. As palavras pareciam travadas na minha garganta e o medo me paralisava. Mas o que mais me assombrava não era a presença dele. Era a dúvida crescente de que tudo o que eu tinha conhecido, tudo o que eu acreditava ser verdadeiro, estava prestes a desmoronar. Meu pai, o que ele fez? O que ele realmente descobriu? Eu finalmente consegui falar, a voz cheia de uma angústia que eu não conseguia conter. O homem sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos, e deu um passo à frente. "Você não está preparado para a verdade, mas não há mais como voltar atrás agora. Seu pai fez uma escolha. Ele optou por tentar destruir o que ele ajudou a criar. E ao fazer isso, ele selou o destino dele." Ele fez uma pausa, como se medisse suas palavras com cautela, antes de continuar. "A organização que ele estava tentando derrubar não é apenas uma rede de pessoas poderosas. Ela é muito mais do que isso. Eles não são apenas políticos, empresários ou cientistas. Eles são o que restou de uma sociedade secreta que manipula o mundo desde os primórdios. O que seu pai descobriu, o que ele ajudou a criar, é uma tecnologia que permite controlar o comportamento humano. E acredite, isso é apenas a ponta do iceberg." Eu estava atordoado, tentando assimilar o que ele acabara de dizer. Meu pai, aquele homem que eu tanto amava, estava envolvido em algo que desafiava a minha compreensão. Ele ajudou a criar uma tecnologia que não apenas poderia mudar o curso da história, mas também destruir a humanidade como a conhecíamos. Mas o que eu não entendia era por que ele queria parar tudo isso. O que o havia levado a se opor a uma criação que parecia ter tanto poder? "O que ele descobriu? O que ele viu que foi tão aterrador?" perguntei, minha mente ainda em um turbilhão de perguntas sem resposta. "Ele viu o futuro." O homem disse com frieza assustadora. "Ele viu o que aconteceria se essa tecnologia fosse deixada nas mãos erradas. Mas não importa o que ele tenha feito. O jogo já está no andamento. E você, meu amigo, não tem escolha a não ser fazer o que seu pai não conseguiu. A verdade, assim como ele, foi escondida de você por um motivo. E agora, você é a chave." Eu não sabia mais quem estava me dizendo a verdade e quem estava manipulando tudo isso. O que eu sabia era que não poderia continuar ignorando o que estava acontecendo. Meu pai havia feito o que fez por uma razão, e eu precisava seguir o caminho dele, mesmo que isso significasse perder tudo. O homem de terno preto se aproximou e colocou uma mão no meu ombro. "Você pode lutar contra tudo isso, tentar desvendar os mistérios por trás dessa organização. Mas no final, você vai descobrir que está apenas jogando no jogo deles. A única diferença é que agora você tem a opção de ser parte do jogo
ou ser descartado. A verdade, meu amigo, vai ser a sua sentença. Se você conseguir viver com isso, então talvez você tenha alguma chance. Com essas palavras, ele se virou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou-me uma última vez. Lembre-se, a verdade que ninguém quer ouvir é a que pode te destruir. E você vai ter que decidir. Vai aceitar o que seu pai fez e seguir o mesmo caminho? Ou vai deixar tudo isso destruir o que ainda resta da sua humanidade? Quando a porta se fechou atrás dele, uma sensação de vazio tomou conta de mim. A verdade estava diante de mim, mas a que preço? Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava prestes a ser puxado para um conflito que ultrapassava a minha compreensão. Mas no fundo, eu sabia que não havia mais como fugir. A escolha havia sido feita, e agora eu precisava encarar o que meu pai havia começado. E talvez a verdade que eu estava tentando proteger fosse a única coisa capaz de salvar o que ainda restava da minha humanidade.